Funil de vendas B2B, os erros que 90% das empresas cometem. Quando a gente está falando do mercado B2B, especialmente do funil de vendas, onde a gente tem várias etapas que constituem de taxas de conversão, a gente precisa entender como que a gente vai construir um processo, construir um funil que de fato se torne sustentável ao longo do tempo. Boa parte das empresas acabam cometendo erros comuns, erros básicos, erros recorrentes que impossibilitam essa sustentabilidade do funil ao longo do tempo. A primeira coisa, o primeiro erro mais comum que as empresas cometem na estruturação de um funil de vendas é falta de processo. Por que falta de processo? Quando eu tenho um funil de vendas onde os vendedores não seguem exatamente as mesmas etapas, e isso vale tanto para pré-vendas quanto para vendas, eu não consigo ter métricas e eu não consigo ter replicação do processo. Por que replicar o processo é importante? Quando eu estou pensando no funil de vendas B2B, eu preciso lidar diretamente com consultividade, com um processo comercial que envolve reuniões comerciais e necessariamente para aumentar o número de vendas eu preciso aumentar o número de reuniões. Para aumentar o número de reuniões eu preciso melhorar o meu processo de pré-vendas para melhorar os agendamentos. Quando eu consigo mais agendamentos, eu preciso o quê? De mais vendedores para gerenciar isso. E eu como gestor, do ponto de vista comercial, se eu não tenho o mesmo processo a ser seguido, acontece que eu não consigo melhorar o desempenho do meu time de vendas. Então, se você tem uma empresa que vai vender para outras empresas ou que já vende para outras empresas, você precisa garantir, primeiramente, que você tem um processo comercial. Ah, Gabriel, mas eu nunca estruturei um processo, eu não sei como é que eu tenho que estruturar. Você não vai começar 100%. O processo é uma coisa que não é escrita em pedra. Você vai escrever num documento, o processo não é feito para ser bonitinho, o processo é feito para ser editável justamente por conta das adaptações que você vai ter que fazer. Se você precisar de ajuda para montar o seu processo comercial, aqui embaixo no primeiro link da descrição eu vou deixar uma página onde você pode se cadastrar e um dos meus consultores vai te ajudar a montar o teu processo comercial. Mas, na prática, o que você precisa fazer é um playbook. O que é um processo? Nada mais é do que o playbook, a prova de burro, eu costumo dizer, né? Você vai fazer um playbook onde qualquer pessoa consiga seguir as etapas com clareza. Então, se torna tão simples, tão direto e tão prático que qualquer pessoa consegue seguir. Quando você tem um processo comercial claro que qualquer pessoa consegue seguir, aí sim a gente pode ir para o próximo erro, a próxima etapa que 90% das pessoas, das empresas cometem. Uma vez que você tem um playbook, o que você precisa fazer? Você precisa transformar esse playbook em etapas mensuráveis, que são as etapas do funil de vendas, onde você consegue calcular onde possíveis gaps vão aparecer. Por exemplo, aqui na Raiz, a gente tem um processo comercial que envolve validação de SLA, isso pós-agendamento, né? Depois eu tenho uma reunião de diagnóstico, depois eu tenho uma apresentação de proposta, depois eu tenho uma fase de negociação, depois eu tenho uma fase de fechamento. Cada uma dessas etapas me traz um número de taxa de conversão de quebra entre uma etapa e a próxima etapa. Isso é o funil de vendas. Por que um funil? Porque a etapa anterior sempre tem um número maior do que a etapa seguinte. Tá? Uma vez que eu tenho essas etapas dentro de um pipeline, dentro de um funil, ou dentro da forma como você organiza a gestão do teu processo comercial, o que você precisa fazer é ter clareza sobre as tuas métricas. Então, considerando que a primeira questão é você montar um processo comercial, você já tem as etapas. Se você já tem as etapas, agora você precisa de amostragem. Amostragem nada mais é do que transformar em números os teus dados. Então, se eu tenho na etapa de validação de SLA 100 leads, na etapa de diagnóstico eu vou ter 90, significa que eu tenho 90% de taxa de conversão de uma etapa para outra. À medida que o tempo passa, você precisa entender se esses 90% são a tua média, se estão acima da tua média ou se estão abaixo. Você pode fazer isso através de benchmark, você pode fazer isso através do teu histórico ou você pode estabelecer arbitrariamente de acordo com o teu planejamento para que depois você valide a sua hipótese de taxa de conversão. Uma vez que você tem a meta de taxa de conversão, você consegue entender onde está o problema, pensando no macro, né? Pensando em todas as etapas do teu funil de vendas. Quando você consegue identificar onde está o problema, a gente entra na terceira etapa, que é o terceiro erro que as empresas cometem em 90% dos casos. Então, recapitulando. Primeiro erro é não ter processo. Segundo erro é não conseguir transformar em números. O terceiro erro é não otimizar só o que é necessário. Por quê? A gente, estando no mercado há algum tempo, a gente vê com frequência processos sendo destruídos e reconstruídos exclusivamente porque a gente teve algum gargalo. Não é assim que se otimiza um funil de vendas B2B. Para você otimizar um funil de vendas B2B ou qualquer processo no geral, você não pode derrubar todo
do processo para construir do zero. É como você está construindo uma casa, você está lá no final da parede, um tijolo está torto. Vamos derrubar a parede inteira. Não, você troca só o que é o gargalo, só o que é o problema. Quando você transforma isso em números, você consegue identificar o problema. Se você tem aquele problema, você não vai pensar em como você vai reestruturar o processo inteiro. Você vai olhar para aquele problema específico. Então, por exemplo, o problema está em da reunião de diagnóstico para a reunião de apresentação de proposta. Legal. Ali eu tenho uma taxa de conversão pequena. O que eu vou fazer então? Eu vou revisar as reuniões de diagnóstico e vou descobrir, de forma agora qualitativa, qual é o problema que está acontecendo na reunião de diagnóstico. A partir dali, com feedbacks e com treinamentos, eu otimizo o que o meu vendedor está fazendo para que eu aumente a minha taxa de conversão. Então, percebe que o insight ele é quantitativo. A melhoria é qualitativa, mas eu vou medir quantitativamente na próxima cohort, que pode ser no próximo mês ou no próximo trimestre, por exemplo. Quando eu faço isso, eu tenho um processo, um funil de vendas que ele vai caminhando sempre para uma etapa superior. Eu nunca regrido. Por quê? Porque eu nunca vou derrubar o processo inteiro. Eu sempre vou ter a próxima etapa. E aqui um spoiler. Sempre que você resolver um gargalo, vai aparecer outro de outro jeito. E você precisa conseguir diagnosticar para melhorar. Cada vez que você tem um gargalo, você identifica, soluciona e cria uma nova etapa para que o seu processo seja cada vez melhor. Uma vez que você consegue vencer esses 3 principais erros, tudo que você precisa fazer é cumprir isso ao longo do tempo, é ter constância e disciplina para que você esteja sempre revisando o processo, sempre otimizando as suas métricas e, por consequência, revisando o que está acontecendo no teu processo comercial. Se você precisar de ajuda com o processo comercial, primeiro link da descrição, eu também vou deixar aqui embaixo uma landing page para você fazer um download do nosso manual de fluxo de cadência, para você conseguir aumentar o número de reuniões marcadas na tua operação. Se fizer sentido para você, clica aqui embaixo no link da landing page e baixa o material que eu tenho certeza que vai ser bastante útil. De qualquer forma, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer trocar uma ideia com você. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias comerciais e de marketing para que você coloque mais dinheiro no fluxo de caixa da tua empresa. Abraço e até o próximo vídeo.